Olá a todos! Como vocês estão? Tudo bem, gente? Nós estamos dando início hoje a um projeto chamado Papo de Jetro e todas as sextas-feiras, sempre ao meio-dia, às 12 horas, horário do almoço, horário bom, nós vamos ter aqui um papo sobre liderança cristã em suas diversas áreas. Então nós vamos aprender sobre tudo aquilo que envolve liderar um departamento, liderar uma igreja, e eu tenho certeza que aprenderemos bastante. Então, conto com a sua participação, pega esse link, compartilha com todo mundo que você conhece, compartilha com os amigos, compartilha com aquele grupo da igreja, compartilha com a galera que tem necessidade disso, que precisa aprender sobre liderança. E hoje nós vamos bater um papo nisso. Temos hoje aqui uma linha para seguir, mas primeiro eu quero te explicar como nasceu isso. Vá comigo para Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13. Êxodo 18, 13 é a base que traz de onde nós tiramos esse papo de Jetro. Quem é Jetro? Algumas pessoas perguntam, tá bom, André, mas quem é Jetro? Quem foi esse cara? Então, Êxodo 18, a partir do 13 diz: E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus. E declara-lhes os estatutos das leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E tudo entre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos a seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Maravilhoso, né? Maravilhoso quando nós vemos, quando nasce isso. Então, o Papo de Jetro é uma referência ao homem que praticamente destravou a liderança de Moisés. Você, como líder, com certeza, em algum momento da sua vida, ou esteja se sentindo agora extremamente sobrecarregado, extremamente estafado com as demandas do dia. E em alguns casos eu posso dizer que a culpa até é nossa mesmo de líderes por centralizarmos em nós todas as coisas, por tentarmos fazer da nossa maneira todas as coisas. Mas isso não é bom. Isso não é bom porque isso vai nos cansar a longo prazo. Isso vai fazer com que você desmorone, com que você não queira mais participar disso. Então a liderança vai ficar cansativa, a liderança vai ficar exaustiva para você e você vai acabar abandonando. Moisés estava passando por um período disso. Moisés estava chegando num ponto em que ele passava a manhã até a tarde. Agora pense comigo, quando o povo sai do Egito em Êxodo com Moisés, a Bíblia diz que eram cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que isso daria uma média de... Você tem que multiplicar por 3 isso. Então estamos falando ali de mais de 1,5 milhão de pessoas que saíram do Egito rumo a Canaã com Moisés. Todo esse povo tendo Moisés como líder, tendo Moisés como referência, precisavam que Moisés julgasse todas as coisas. Era um povo que tinha necessidade de supervisão. Então eles olhavam e desde alguém que arrumava os filhos brigavam ali na aldeia, iam até Moisés, desde aqueles que acontecia, Deus nos livre, um assassinato lá no meio do povo de Israel, eles levavam a causa para Moisés julgar. O sogro de Moisés, então, chega até o local e ele nota isso. Nós podemos imaginar o sogro de Moisés e Moisés tendo a sua conversa toda hora interrompida por alguém que necessitava de uma resposta.
Então, quando eles começavam a conversar, a Bíblia fala que Moisés estava recebendo o seu sogro na sua casa, na sua tenda, e toda hora que eles começavam a conversar, alguém interrompia. Moisés, julgue isso. Moisés, julgue aquilo. Até o momento que Jetro analisa tudo aquilo e diz, Moisés, tá demais. Toda hora a gente não consegue conversar, eu não consigo dar um bico no café que alguém já quer nos interromper. Então, vou te dar um conselho aqui. Com certeza Jetro fazia isso. Jetro era um pastor de ovelhas também. Com certeza Jetro, ele tinha aquele entendimento da organização que ele estava falando, não é o que surgiu do nada. E Jetro diz, Moisés, por que nós não fazemos assim? Separe líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10, para que este povo subjugue as pequenas causas e chegue até você somente as grandes. Com certeza, a vida de Moisés mudou. Com certeza, a vida de Moisés foi transformada de um líder extremamente atarefado e cheio de coisas para um líder que agora tinha paz. E com certeza você quer isso para você. Você que é pastor, líder de jovens, de adolescentes, líder de algum departamento da igreja, pode ter certeza que você está tendo que resolver demandas que não eram para resolver. Que pessoas abaixo ou que pessoas acima, e eu não digo isso de uma forma negativa, pelo contrário, só falo em sentido de hierarquia, pessoas que poderiam estabelecer isso. E aí nasce o Papo de Jetro. Então, todas as semanas, nós teremos aqui um papo sobre isso, sobre uma área da igreja, sobre uma liderança, onde poderemos ajudar. Então, vou receber também pessoas que falam sobre isso, que falam sobre determinados departamentos, recebendo líderes de jovens, líderes de adolescentes, líder de mulheres, tudo para que você seja municiado, para que você seja alimentado e consiga desenvolver a sua liderança, sobretudo local, ou também você que lidera algumas igrejas, tudo isso. A nossa intenção é fazer com que você cresça, que você, assim como Moisés, consiga desenvolver metodologias. Eu gosto muito de um autor que fala a respeito de separar, diferenciar o que é estrutura e o que são processos. Igreja, departamento é uma estrutura. Então você tem ali uma estrutura de um departamento. O que ele precisa? Ele precisa de um culto, ele precisa de um evento. O que é um processo? É como chegar até aquilo. Esse autor até diz que pessoas confundem agenda com planejamento. A agenda é tudo que você marca. Você sabe que no domingo você tem um culto, isso é agenda. Então, domingo tem o culto família, culto da família, está lá na minha agenda, domingo. Mas como eu vou me planejar? Qual o processo para chegar até esse culto? E é esse ponto que muitos de nós falhamos. Mas eu quero que você fique em paz, porque todas as sextas-feiras, às 12 horas, ao meio-dia, você pode até colocar aí, já anota aí na sua agenda, faz um flag aí, marca, coloca no seu calendário, coloca na sua agenda, que todas as sextas, ao meio-dia, nós teremos um papo de Jetro aqui para desenvolver, para destravar e para realinhar a nossa liderança. Então, eu conto com você, espero que você me acompanhe nestes dias, espero que você me acompanhe todas essas sextas-feiras aí. Então já vai comentando, galera que está assistindo aqui, vai comentando aí, eu estou aqui com o meu assistente, o Vitinho vai ficar de olho aí no chat. Então, se tiver alguma dúvida, ao final dessa reunião, serão sempre de 1 hora, então nós vamos do meio-dia até as 13, falando sempre de um assunto importante. E pega esses próximos segundos aí, eu vou te dar uns 3 segundos para eu tomar uma água, para que você compartilhe esse link, manda para a galera. Sabe aquela pessoa que estava perdida, que você está vendo que ela está perdida no departamento? Manda esse link para ela, e vamos juntos crescer. Não precisa falar nada, deixa ali como uma deixa para ela. Ela perguntou para você, pediu, pega e manda para ela, porque isso aí vai fazer com que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus, beleza? Bora lá? Hoje, para a gente não ficar só na introdução, hoje eu quero falar com você, para sermos bem didáticos, porém bem diretos, 5 dicas para um líder. Eu lidero há mais de 10 anos. São 7 anos pastoreando, 4 anos liderando jovens, envolvido com liderança, auxiliando o líder de jovens, auxiliando pastores. Hoje, pastoreando uma igreja local, liderando ali uma região, a Bereana Oeste, a região oeste da Bereana, do projeto de expansão,
cuidando disso, cuidando de líderes, cuidando de pessoas, auxiliando amigos nesses últimos anos no processo de plantação de igreja, no processo de desenvolvimento de igreja, de reorganização de igreja. Então convivo com isso, já sentei com muitos líderes do Brasil, já tive a oportunidade de ouvir alguns daqui, alguns de fora, li alguns livros sobre liderança também, vou até indicar para você alguns livros no final aqui. Se eu tivesse ouvido essas dicas aqui no começo da minha caminhada de liderança, com certeza eu teria economizado algumas coisas. E quando você olha, você vê que não são coisas impossíveis de lidar, mas o líder, principalmente o líder brasileiro cristão, ele é carregado por alguns estigmas. Ele é carregado por algumas marcas. Uma delas é que o líder precisa saber tudo que todos fazem. O líder precisa ser melhor do que todos. E liderança não é isso. Liderança não é somente você ser o melhor naquilo que você faz ou ser melhor do que as pessoas que você lidera. Liderança é você saber lidar com pessoas que, por vezes, farão melhor do que você e ainda assim estarão dentro da sua estrutura de liderança. Isso na igreja ou até fora da igreja. Há pessoas... Eu vou até te indicar um livro já, 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, de John Maxwell. É um livro incrível. Todo líder precisa ter esse livro como leitura obrigatória, beleza? Vá para esse livro, compre esse livro quando você puder e você vai ver como você vai crescer. Então, vamos lá, gente? Vai compartilhando com a galera aí, manda para os amigos, vou dar aqui mais uns segundos para você. Aqui, ó, nós já temos uma galera entrando, uma galera comentando, fica aí com a gente. E vamos lá. Primeira dica para você, líder. Você lidera o que hoje? Lidera uma célula, lidera uma igreja, lidera uma empresa, lidera um departamento na empresa? Primeira dica para você. Serão 5 dicas hoje para um líder. Primeira dica, o barco é seu. Não terceirize responsabilidades. André, como assim, André? Terceirizar responsabilidades, o barco é meu. Entenda uma coisa. Quando eu falo de não terceirizar responsabilidades, eu não estou dizendo para não delegar responsabilidades. Porque delegar é sua obrigação, você é um líder. Então, um líder, ele delega. Um líder, ele mais delega do que ele propriamente efetua. Se toda hora você estiver efetuando algo, você não vai ter tempo para definir metas, para planejar estrategicamente. Então, delegar é uma coisa. Por que a primeira dica é o barco é seu, não terceirize responsabilidades? Terceirizar é diferente de delegar. Quando nós falamos em delegar, nós estamos previamente dizendo algo que pertence àquela responsabilidade. Então, eu preciso delegar. Eu sou um líder e eu tenho uma reunião com outras pessoas, eu preciso delegar para aquela pessoa responsável. Olha, Vitor, você vai ficar responsável por isso. Quando nós falamos em terceirizar, a conotação aí já é um pouco mais negativa, porque parece que eu já estou pegando algo que era meu, de responsabilidade minha, que eu deveria realizar, e estou jogando para um terceiro. O barco é seu, não terceirize responsabilidades. Para o bem ou para o mal. O fracasso e o sucesso, eles são duas pontas de uma mesma plataforma. Se você tem fracasso em algo, a responsabilidade foi sua também, por ser o líder daquilo. Pensa num time de futebol. Quando um time tem ali 25 atletas e tem um técnico, e o time vai mal no campeonato, é mais fácil e é o mais comum que você tire o técnico e você mantenha os 25 jogadores para mudar a metodologia, mudar o sistema. Raramente você vai manter o técnico e demitir os 25 jogadores. Isso não existe, né, Vitor? Isso não existe, né? O Vitor acabou de confirmar que isso não existe. Mas isso para o fracasso. Porém, para o sucesso, é a mesma coisa. Quando algo dá muito certo também, aprenda, entenda a assumir responsabilidades. As pessoas esperam que você assuma isso. Lembra que eu falei que o líder brasileiro ele tem um estigma de coitadismo? Então, quando as coisas dão certo, ele fala, não fui eu, foi minha equipe, não fui eu. Até que alguém pode perceber que não foi você mesmo. Mas a responsabilidade do barco é sua. Nós, quando pensamos em responsabilidades, nós sempre pensamos na parte negativa. Porém, como eu disse, o sucesso também é responsabilidade sua. Aprenda a lidar com isso. Há muitos líderes, principalmente de igreja, que não sabem lidar com o sucesso. Sobe para a cabeça. O que é isso? É aquela pessoa que quando ela não tinha sucesso, ela era humilde, né? A humildade que a gente fala.
E quando ela assume, quando ela recebe uma vitória, quando ela ganha algo, ela fica snob. Por quê? É uma pessoa que não sabe lidar com sucesso. Quem sabe lidar com sucesso sabe por que ele aconteceu, quem o deu e como tratar agora. Como levantar pessoas através do sucesso que Deus te deu. Então a responsabilidade é sua, o barco é seu, não terceirize responsabilidades. John Maxwell diz que qualquer um pode conduzir um navio, mas somente um líder pode estabelecer um rumo. Essa é a responsabilidade de um líder com o barco, estabelecer um rumo. Entenda isso e você vai crescer bastante. Segunda dica aí para um líder, seja adaptável, fale menos e ouça mais. Um dos maiores problemas de um líder hoje é querer falar em todo tempo, com todo mundo, sobre todas as coisas. Isso faz com que você se torne aquela pessoa indesejada em alguns lugares. Por quê? Porque sabe de tudo, porque tem tudo, tem todas as respostas e não é sobre isso. Você precisa caminhar para responder algo, mas você não precisa ter todas as respostas naquele momento. Você não precisa falar tanto. Ouça mais. Liderar não é saber tudo, mas liderar é agregar pessoas que sabem o que você não sabe. E uma equipe de sucesso não é formada por pessoas que somente replicam o líder. Uma equipe de sucesso é formada por pessoas que têm qualidades diferentes daquele líder, mas estão sujeitas àquela liderança. Pense numa casa, uma casa de sucesso, onde tem o pai, a mãe e os filhos. O filho não é o pai não é a mãe e a mãe não é o filho. Cada um tem sua responsabilidade, então quando eles ouvem mais uns aos outros, eles conseguem agregar naquilo. Pegue vou te dar uma formulazinha aqui, toda vez que você chegar no ambiente. Quer ser um líder mais centralizado, mais centrado, quer se tornar um líder mais preparado, entenda muito bem isso. Use sempre essas 3 regrinhas em qualquer lugar que você chegar, líder. Está começando a liderar agora? Ouça essas regrinhas. Ouvir, aprender e liderar. Primeiro, eu ouço. Eu ouço o ambiente. Ouvir o ambiente não é só ouvir o que as pessoas falam, mas é discernir, é entender como as pessoas se comportam. Então vou chegar num time novo, vou chegar para liderar uma igreja, vou chegar para liderar um departamento, vou chegar para liderar um time de um projeto na empresa. Primeiro eu ouço, primeiro eu entendo o ambiente. Bom, aquele ali faz isso outro. Estou ouvindo ali com os meus olhos, com os meus ouvidos, estou ouvindo com o meu cérebro. Entenda que o ouvir é absorver. Segundo passo, eu aprendo. Primeiro eu ouço, recebo. Muita gente erra, por quê? Porque vai do ouvir para o terceiro passo. Mas não, tem um segundo passo antes. Eu ouço e eu aprendo. O que é aprender? Aprender é saber, bom, aquele ali, se eu falar dessa maneira, ele vai fazer isso. O outro, se eu falar dessa maneira, ele vai fazer aquilo outro. Então, eu preciso entender que ouvir é uma coisa e depois eu tenho que aprender. Vamos lá, então? Eu ouvir, aprender e então liderar. Liderar é o terceiro passo de uma pessoa que está chegando em um departamento, em uma organização, em um time. Primeiro eu ouvi, aprendi e agora eu vou liderar. Pessoas não querem ser lideradas quando elas sentem que não são ouvidas. Não adianta. Não adianta o faz o que eu faço, faz o que eu mando e não o que eu faço. Não existe hoje em dia. A liderança melhorou, a liderança avançou. Então você que é um líder e quer ganhar o seu time, entenda isso. Ouça, aprenda e lidere, beleza? Vamos para o terceiro então. Nós já falamos de 2. O barco é seu, não terceirize responsabilidades. E o segundo agora, seja adaptável, fale menos e ouça mais. E qual é o terceiro, André? O terceiro é seja proativo. O que é ser uma pessoa proativa, André? É só sair fazendo? Não. O líder, ele deve ser a pessoa mais apaixonada pelo que faz, mais entusiasmada pelo que vê e mais dedicada em alcançar os objetivos propostos. Um líder que não exala paixão não é digno de ser seguido. É certeza isso. Não há como eu ser seguido se eu não demonstro paixão por aquilo que eu faço. O fim de um time é quando os seus liderados precisam te motivar.
Quando os seus liderados precisam bater no seu ombro e dizer assim, olha, vamos lá, vai dar certo, vamos fazer isso, você consegue. Isso não é motivação, isso é bajulação. E um líder ele não precisa ser bajulado. Um líder precisa inspirar para ser seguido. Seja proativo, ame mais do que tudo aquilo que você faz, seja o mais entusiasmado pelo que você vê e o mais dedicado em alcançar os objetivos propostos. Ou seja, se atualize. Um líder precisa constantemente se atualizar. Há quem compare liderança a um costureiro de roupas. Como assim, André? Um costureiro de roupas? Hoje nós estamos no verão. Imagine que nós estamos no verão. Nós estamos usando roupas de calor, ok? Um costureiro de roupas, ele já está costurando as roupas do inverno. Ele já está preparando, o estilista, né, vamos usar esse nome, ele já está preparando as roupas do inverno. Nós não estamos no inverno ainda, mas ele já está preparando, dizendo, olha, no inverno a tendência vai ser o azul, a tendência vai ser o roxo. No inverno as pessoas vão usar mais lã, porque esse inverno vai ser mais rigoroso. Então deixa eu preparar essas roupas aqui. Ele está sempre um passo à frente. Você que é líder, seja proativo nisso, em se atualizar. Você é aquele líder que toda vez que chega numa reunião, as pessoas precisam ficar te atualizando das coisas. Ó, você viu que aconteceu tal coisa? Você viu isso, você viu aquilo, você fica, nossa, eu não vi, ó, meu Deus, e agora? Esse é um grande problema. Esse é um problema que vai te colocar para trás até que as pessoas percebam que você não lidera, que você apenas responde por aquela área. Mas, vamos lá, seja proativo. Faça o que deve ser feito. Faça o que deve ser feito. Há um plano, algumas chaves, algumas orientações para isso, né? Para faça o que deve ser feito. Você tem 4 maneiras de agir e só uma delas tem sucesso. Então preste muita atenção nos pontos que você vai realizar no seu departamento, porque você tem 25% de chance só de acertar e 75% de chances de errar. Então anote muito bem isso aí. Se você está com papel e caneta na mão, por favor, eu vou até pedir para que o Vitor lance isso que eu vou falar agora aí no superchat, no chat, né? Deixa eu mandar para ele aqui. Vou mandar para ele e ele vai lançar para você até para ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá. Ó, você tem 25% de chance de uma decisão sua dar certo. Por quê? A ação errada no momento errado, ela representa um desastre. A ação errada no momento errado, ela representa um desastre. A ação certa no momento errado representará resistência da sua equipe. Você tem até uma ideia boa, mas você não analisou o ambiente, você lançou a ideia. As pessoas vão ficar resistentes a isso. Por quê? Porque elas não tiveram tempo para maturar a sua ideia. A ação errada no momento certo é um erro. Porque o momento é certo e você toma uma decisão errada. O momento era propício, ao invés de você lançar a semente certa, você lança algo errado. Ela vai representar o quê? Um erro. Então, qual é o 25% de dar certo? A ação certa, no momento certo, é sucesso. Por isso é importante voltar um passo lá e ouvir, aprender e liderar. Há momentos da sua vida que você não vai receber a permissão de errar tanto. Note que 3 erros para um acerto. Desses 3, existe a ação certa no momento errado e existe a ação certa no momento certo. Analise bem isso. Seja proativo em se atualizar. Seja proativo na lei do momento. Seja proativo em fazer o que deve ser feito. Grandes erros lá na frente, eles são resultados de escolhas erradas quando você tinha a oportunidade de mudar uma pequena coisa e você não mudou. Jogou para debaixo do tapete, jogou para depois. O que aconteceu? Quando chegou lá na frente, você acabou vendo que as coisas não estavam indo bem. Então, está assimilando aí, está guardando bem. São 3 pontinhos aqui, você pode já anotar, está conseguindo anotar certinho. Guarde isso com você. Vamos lá, gente. Então, nós já falamos sobre o barco é seu, não terceirize responsabilidades. Seja adaptável, fale menos e ouça mais. Seja proativo. E esses são muito importantes. E o quarto é ame pessoas. André, por que
Parece que esse ponto deveria começar por ele, eu deveria terminar. Entenda que essas 5 ações aqui que eu estou passando para você, elas não têm uma ordem de importância. Todas elas são importantes quanto. É como você pegar para fazer um bolo e você tem ali alguns ingredientes. Nem sempre os ingredientes terão uma ordem necessária, mas isso só tem que ser misturados. A mesma coisa dessas dicas que eu estou te dando, ok? A quarta dica é: ame pessoas. Os passos anteriores só serão válidos se você amar as pessoas. Lembre-se que mais do que obedecer, as pessoas precisam se apaixonar pelo seu sonho. É aí que diferencia um líder que somente lidera com uma mentalidade de manutenção para um líder visionário. As pessoas, normalmente, elas seguem líderes visionários. As pessoas entram no barco com você porque elas sabem para onde você está indo e elas sabem que lá na frente existirá uma recompensa. E não adianta você tentar viver sem isso. A vida é feita de recompensas, amém? Não adianta tentar fugir disso. Uma ordem faz com que as pessoas atinjam objetivos. Então eu chego lá, eu tenho uma equipe. Imagine, nem vamos falar de igreja, vamos falar de empresa. Eu tenho uma equipe e eu dou uma ordem para essa equipe. Olha, vocês precisam realizar tais tarefas. Só obedecer você, porque você é o chefe, porque você é o dono, porque você é o líder, vai fazer com que as pessoas cumpram os objetivos. Elas vão atingir os objetivos. Mas sempre vai existir em você um sentimento de que, nossa, por que as pessoas não vão além? Por que dá o horário e elas vão embora? Por que acontece isso e as pessoas não continuam comigo? Por que isso? Porque falta paixão. E a paixão, ela é resultado de pessoas que veem que você as ama, que você ama para onde estão indo, que você ama o que está fazendo. Líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha. Eles tocam o coração, existe amor. Se não existir amor, não adianta nada tentar os outros passos. Porque uma hora ou outra, o seu time vai perceber que você só manda, que você só deseja que eles produzam. Não vão entender que você os ama e que você ama Cristo, você que é um líder cristão, e que você ama aquilo que vocês estão fazendo. Lembra lá, volta para o passo da proatividade, de ser entregue a isso, de ser depositado a graça de liderar sobre isso. E aí, chegamos ao quinto e última dica. Essa dica aqui, ela é mal compreendida por muitas pessoas. Porque, mais uma vez, lembrem-se do que eu falei da questão dos pensamentos que limitam alguns líderes, principalmente o líder cristão. O líder cristão, ele não trabalha com recompensa. O líder cristão, muitas vezes, ele não trabalha com o entendimento de que se ele fizer algo, ele vai receber algo, porque em algum momento da vida dele, ele colocou na mente que é errado isso. E não é errado. Lembre-se sempre, não é errado ter sucesso, não é errado ter frutos, não é errado nada disso. Errado é a motivação que você busca e o resultado que aquilo te traz. Se você não souber lidar com isso, se você não souber lidar com a liderança, se você não souber lidar com o sucesso, você não vai ser um bom líder, seja para o sucesso ou para o fracasso. Quinto e última dica: seu mundo não é sua rua. Não espere ser grande para pensar grande. André, por que pensar grande? O que é pensar grande? Mais uma vez, eu não estou dizendo sobre quantidade de coisas. Eu não estou dizendo que você só vai ser um bom líder se você tiver milhares de pessoas te seguindo. Eu não estou dizendo que você só vai ser um bom líder se tudo que você faz prospera. Não, mas não espere ser grande para pensar grande. Você tem um grupo pequeno, você está começando agora, seja organizado. Seja organizado, tenha planilhas para as suas coisas. Tenha uma agenda, fortaleça a sua agenda. Aprenda a ser organizado com isso. Pesquise bastante, leia bastante. Motive as pessoas que andam com você, crie processos para as pessoas que andam com você. Se você tem um time, se você tem um grupo, se você lidera um departamento na igreja, pare um pouco todos os dias, 1 hora, 2 horas, e defina processos para isso. Ah, André, mas eu só tenho 3 pessoas agora, 4 pessoas. Se um dia Deus abrir a janela dos céus para você e Ele resolver te dar 1000 pessoas para cuidar, você vai ter capacidade? Eu me lembro quando comecei a pastorear, e o meu sonho era ter milhares de pessoas. E eu orava no começo dizendo, Senhor, manda várias e várias pessoas, manda
nós tínhamos uma igreja com cerca ali de 90 pessoas a 100 pessoas, e eu dizia, Senhor, manda 300 pessoas, nosso prédio cabe 300, nosso prédio cabe 350, manda isso, Senhor, manda isso, manda isso. Até que um dia Deus me respondeu, André, se eu te der essas pessoas domingo que vem, você tem departamento infantil para isso? Você tem estacionamento para cuidar dos carros? Você tem líderes suficientes para cuidar disso? Você tem estrutura de liderança para pastorear essas pessoas? E daquele momento eu entendi que não era sobre o que eu estava pedindo, mas era sobre me preparar para o dia que Deus mandasse. Se eu tinha 90 pessoas na época, eu precisava criar processos para 90 pessoas. Eu precisava ser o melhor pastor que eu pudesse ser para 90 pessoas, porque ao longo do tempo, Deus iria acrescentando. Vá comigo aí, rapidamente, para Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do versículo 42. Veja comigo a importância. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Note que eu li 42, 43, 44, 45 e 46. Eu li 5 versículos e em todo momento falando sobre a conduta das pessoas, como eles eram no início. Como era a igreja no começo, eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão, cada um vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, perseveravam unânimes, estavam todos os dias no templo, nas casas, comiam juntos, tinham alegria. E aí o versículo 47 arremata tudo dizendo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, ainda tem mais sobre eles. E o último trecho aqui diz, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar, que se haviam de salvar. Note que foram 6 versículos e meio só falando sobre posicionamento da igreja. 6 versículos e meio somente falando sobre conduta da igreja primitiva. E arremata tudo dizendo que Deus acrescentava todos os dias os que haviam de se salvar. Isso é muito importante. Isso mostra que a igreja ela estava preparada para receber algo de Deus. Ela estava se preparando para que Deus mandasse pessoas. Há momentos que nós oramos para que Deus aumente o nosso departamento, para que Deus aumente a nossa igreja, mas nós não estamos vivendo os processos para que o momento que Ele mandar pessoas, essas pessoas sejam bem recebidas. Por isso, lá atrás, eu parei de orar no começo para que Deus mandasse aquele monte de gente. E comecei a dizer, Senhor, prepara a casa. Que eu tenha capacidade de preparar a casa, de pensar nessas pessoas antes delas chegarem. A última criação aqui que Deus nos direcionou foi o departamento de adulto mais, o WISE. Nós não tínhamos tantos, mas nós precisávamos começar isso, para que os que chegassem encontrassem um ambiente preparado. Será que você consegue entender isso aí no seu departamento? Comece a vasculhar o seu departamento. Se você é líder, se você é liderado, comece a fazer perguntas. Será que o meu líder ou nós, entendemos a responsabilidade do barco? Sou adaptável, falo menos e ouço mais? Eu sou proativo no meu departamento? Eu amo as pessoas no meu departamento ou eu só trabalho para Deus? Lembre-se sempre, Deus não chamou funcionários. Deus chamou servos, Deus chamou agentes do reino, Deus chamou filhos. Seu mundo não é sua rua, não espere ser grande para pensar grande. Isso é fundamental para você. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Êxodo 40, que nós vemos como era feito o tabernáculo, nós vamos vendo que tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que Deus mandou, quando pois a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Quando nós olhamos para isso, para
para a criação do tabernáculo, nós vemos que Deus deu uma ordem àqueles que estavam construindo e tudo foi feito da maneira com que Deus mandou. E no final, a nuvem do Senhor cobriu aquele lugar. A nuvem do Senhor desceu sobre o tabernáculo. Ou seja, Deus desce sobre lugares onde nós entendemos a nossa responsabilidade de construir. Deus mandava pessoas para a igreja primitiva porque os irmãos da igreja primitiva entendiam a responsabilidade deles. Deus não é negligente como nós. Deus não é um líder inoportuno como nós somos muitas vezes. Deus não está preocupado que o seu grupo cresça sem que antes ele se prepare. Deus está preocupado hoje com a preparação da sua equipe, com a preparação do seu time, porque Deus não desperdiça filhos. Deus não desperdiça mão de obra. Deus não desperdiça pessoas. Se Deus mandar pessoas hoje para o seu departamento, se Deus mandar pessoas hoje para a sua igreja, como elas serão recebidas? Será que você pensa no maior antes de que ele chegue? Será que você pensa nessa estrutura para Deus antes dessa estrutura ser alcançada? Vamos lá para algumas coisas aqui que eu quero te passar, que você pode anotar aí também. Vamos lá. Olha comigo aqui, ó, falando de planejamento, né? Faça planos, né? Sonhe estes planos. Pense 10 anos para frente, pega aí um caderno com relação ao seu departamento e escreve assim, ó, como eu vejo o meu departamento, o meu time, a minha igreja, daqui 10 anos. Como eu vejo daqui 10 anos? Para o que você quer estar comemorando? O que você quer estar comemorando daqui 10 anos? Imagine isso comigo. O que eu quero estar comemorando daqui 10 anos? Se você olhar para sua vida pessoal, imagine que daqui 10 anos você quer estar comemorando uma formatura de faculdade, um pós-doutorado. Bom, André, daqui 10 anos eu quero estar comemorando um doutorado. Legal. Pegue e faça o mapa mental contrário. Vem de trás para frente. Vem pegando, então, eu quero estar comemorando um pós-doutorado. Se eu quero comemorar um pós-doutorado, eu preciso ter me formado. Se eu quero me formar, eu preciso estudar 5 anos. Se eu quero estudar 5 anos, eu quero estudar numa faculdade pública, eu quero planejar isso daqui. Se eu quero que o meu departamento, daqui 10 anos, eu quero estar comemorando 100 pessoas no meu time de audiovisual. Imagina o Vitor que está aqui comigo e daqui 10 anos o Vitor quer estar comemorando 100 voluntários no departamento de audiovisual. Maravilhoso, né, Vitinho? Imagina, 100 voluntários, 5 câmeras, 5 ursas, aquela ursa, uma equipe enorme, tudo, e você quer estar comemorando isso. Você fecha o olho e você imagina. Faz o contrário. Vem vindo até chegar ao ponto que você está hoje. Então eu tenho que estar uma equipe assim, 100 pessoas é muita gente, eu preciso ter sublíderes, até que ele chega hoje. O que ele tem hoje? Hoje ele tem uma equipe. Quantas pessoas, Vitor? 16 pessoas? Só falta 84, tá bom. Hoje ele tem uma equipe de 16 pessoas. Estão bem treinadas, estão dentro dos planos, estão dentro dos objetivos, e ele vem fazendo esse mapa. Faça isso para o seu departamento, faça menos prazo, faça daqui 1 ano, e vem trazendo para entender onde você está e aonde você quer comemorar. Planeje a curto, médio e longo prazo. Utilize as informações. Tenha informações. Você é aquele líder que não tem informação nenhuma? Se eu chegar para você hoje e perguntar assim, qual é o plano para este ano do seu departamento? Você vai ficar assim, não sei, eu acho que não ache. Líderes não acham. Líderes avaliam o que tem anotado. Líderes avaliam o que está planejado. Líderes voltam toda hora para o seu planejamento. O líder não acha. Quando você acha, você fica suscetível à opinião das pessoas, porque elas podem achar a mesma coisa. Quando você define prazos, você traz as pessoas para perto, você traz elas para contribuir e não para opinar somente no seu departamento. Lembra lá do começo que eu contei de Jetro? Jetro deu um conselho a Moisés. Jetro não deu uma opinião qualquer, ele deu um conselho estruturado. Esteja cercado de pessoas assim. Por quê? Porque Jetro poderia falar que Moisés estava sobrecarregado, mas Jetro jamais poderia dizer que Moisés não era um líder.
porque Moisés havia feito tudo quanto Deus mandou e tirado aquele povo do Egito, e feito um acampamento com o povo, e ele estava liderando o povo, ele só precisava de mais ferramentas. Então ele sabia onde ele estava indo, ele sabia que Canaã era o lugar para onde ele estava indo. Então por hoje é só. Finalizo aqui com essas 5 dicas de um líder, só recapitulando as dicas. O barco é seu, não terceirize responsabilidades, seja adaptável, fale menos e ouça mais, seja proativo, ame pessoas e seu mundo não é sua rua, não espere ser grande para pensar grande, ok? Vamos ficando por aqui, semana que vem, sexta-feira, meio-dia tem mais, com um assunto a respeito da liderança cristã. Mande dicas, comenta aqui no chat, manda lá no meu Instagram. André, eu gostaria de ver sobre isso. Semana passada eu abri uma caixinha e recebemos bastante dicas. Já temos material aí para tratar durante algumas semanas. Quero dar uma indicação de livro para você. Saindo daqui, vai direto comprar, vai achar que é 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Vou pedir para o Vitor colocar aí também no chat para você. 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Você vai aprender bastante com esse livro. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você com relação a este livro, beleza? Ele é do John Maxwell. O John Maxwell tem muitos. Tem outro aqui também, ó, Vencendo com Pessoas. Como entender que as pessoas ao seu redor, do seu time, elas não são seus inimigos. Em alguns momentos da nossa vida, a gente pensa, né, que as pessoas são nossos inimigos e elas precisam fazer o que queremos, senão a gente não vai ficar bem. Não, elas não são seus inimigos. Você não vence as pessoas, você vence com pessoas. Vamos ficando por aqui. Espero ter contribuído para você nesse primeiro dia de Papo de Jetro. E semana que vem tem novidade, semana que vem tem coisa boa, tem muita coisa para falar para você. Você que quer ser um grande líder para essa nação. Deus te abençoe e até o próximo episódio de Papo de Jetro.